Muito bem, pessoal, voltamos então aqui para a nossa oficina de discursivas para que nós possamos continuar evoluindo e melhorar o texto direcionado, voltado, orientado, né, melhor dizendo, a concursos públicos. Fizemos uma parte teórica importante, uma parte conceitual, que é importante que você conheça para que você possa desenvolver a habilidade da escrita, focando em uma discursiva de concurso público. Aqui a gente está tratando do estudo de caso, mas em verdade, gente, o estudo de caso é uma discursiva com conhecimento aplicado a uma realidade, a uma situação fática. É basicamente isso, tá? Então, a estrutura é a mesma, tá certo? Então, inclusive, se você está vendo esse vídeo e aí você, mas eu não estou focado em estudo de caso, você vai fazer uma prova discursiva, né? Então, esse vídeo é para você sim, tá? Tá tudo bem. Nós vamos agora, como eu disse, entrar em um aspecto mais prático. Eu quero mostrar a vocês como mesmo escrever. Talvez eu divida em 2 vídeos, 2 blocos, assim, vai depender do andamento aqui da nossa conversa, tá? É uma coisa planejada, mas eu vou aqui trazendo, desenvolvendo aqui as ideias todas até o ponto que eu entenda que vocês estão prontos, aptos, preparados a escrever o texto de vocês. Vamos começar com a estrutura. Olha só, inicialmente nós vamos começar assim com uma introdução, tá? Então, basicamente, o que você tem no seu texto? Você começa com uma introdução. Mas aqui, como eu prometi antes, nós vamos já discutir um pouco isso. Você vai fazer um parágrafo de introdução, vai fazer parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Desenvolvimento, e vai fazer também um parágrafo de conclusão. Então aqui eu já quero alertar para o seguinte: você está aqui nesse vídeo porque você está estudando só a questão discursiva. O seu edital pede que você, na estrutura do seu texto, apresente uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O que você vai fazer na sua discursiva? Você vai apresentar uma introdução, um parágrafo para introdução, parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Se o teu edital não pede isso, né, então aí a coisa muda de figura, como é o caso do ICMBio. Tá? Então aí a coisa muda de figura, porque veja só, você pode não fazer um parágrafo de introdução e respondendo direto aos tópicos. Nós vimos lá no espelho de correção, né, do Sebrasp, você não tem ali uma avaliação da introdução. Mas você vai ter esta avaliação onde? Você vai ter essa avaliação quando você está fazendo aqui... Eita, eu não quero apagar. Né? Na apresentação, tá? Na apresentação, que é uma nota bem pequena. Então você pode escrever ou não. Mas é interessante, sabe? Para que você possa ter um texto mais organizado, mais fluido, que você faça uma introdução. Eu gosto muito de fazer. A conclusão depende. Depende de algumas coisas. Vamos lá. Você tem que estar com muito conteúdo na cabeça e está precisando de espaço para escrever? Esquece esse parágrafo de conclusão. Você vai concluir lá no último parágrafo, nas últimas 3 linhas ali, você já vem ali com a sua conclusão, tá certo? Agora, está faltando um pouco de conteúdo, pegou um tema cascudo, tem que escrever 45 linhas e está um pouco difícil? Usa o parágrafo de conclusão, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, basicamente isso aqui é a estrutura que eu gosto e que eu sugiro. Faça uma introdução, mas uma introdução breve, tá? Não faça introduções muito longas. Pô, são 45 linhas. Você vai usar 10 linhas só para fazer uma introdução? Não, você está ocupando muito espaço com a sua introdução. Num texto de 45 até cabe 6 linhas. Mais do que isso é um exagero. Tá bom? Vamos lá. O que você tem na sua introdução? Tá? Vou apagar. O que você tem na sua introdução? Na sua introdução, você vai ter o seguinte, uma sugestão de como que você começa. Você pode começar ali com o tópico frasal, tá? Eu vou mostrar isso na prática mesmo. Depois do tópico frasal, você vai contextualizar. Contextualizar, que é fazer uma introdução do seu
tema, apresentar o seu tema. O tópico frasal é o tema, é o que já está ali definido, né? A contextualização é uma introdução, você vai fazer explicações iniciais. Para, no final da sua introdução, você apresentar a sua tese, tá? A sua tese, que é, em verdade, uma declaração, um argumento, um posicionamento que você vai defender no seu texto, tá? Ou, se você não vai defender, que simplesmente você vai apresentá-lo, tá? De forma mais expositiva mesmo. Tá tudo bem, ok? Muito bem. Então, esta é uma boa estrutura de introdução. Você inicia com um tópico frasal. Deixa eu já intercalando aqui com vocês com com a aula mesmo. Olha só. Não vou apagar aqui, vai ficar um pouco atrapalhando ali, porque a gente tem um texto inicial, e aí tem, com base nas informações fornecidas no texto acima, redija um texto acerca dos principais aspectos relativos à participação social e ao exercício da cidadania na gestão de unidades de conservação. É isso que está escrito aqui, ó, tá? Ok? Aqui onde, professor? Aqui onde, né? Aqui, ó, pronto. Botar uma setinha, você já entendeu. E aí, gente, olha só. Em seu texto apresente, você tem 1, 2, 3 tópicos. São 3 parágrafos. Simples assim. Professor, eu gosto, como é 45 linhas, eu gosto de quebrar aquela primeira parte em 2 parágrafos, depois quebrar a segunda em mais 2, depois a terceira em mais 2, vão ficar parágrafos menores. Pode fazer também? Pode. Eu não gosto. Por quê? Você confunde o examinador. Tá? Você confunde o examinador. Porque, veja, você fez uma introdução, né, com o tópico frasal, contextualizando e trazendo a sua tese. E o seu primeiro parágrafo, o segundo parágrafo já vem respondendo o primeiro tópico inteiro, ou seja, uma proposta metodológica, né, para promover participação social efetiva nas unidades, na gestão de uma unidade de conservação, considerando a diversidade de atores sociais envolvidos. É isso. Essa é a proposta. Aqui é um tema, poderia ser qualquer outro. Tá? Então você vai usar um parágrafo inteiro só para isso. Mesmo que esse parágrafo seja maior, ele tenha 9 linhas, tá? 10 linhas talvez, não tem problema. Vai fazer assim, vai ficar tranquilo. Tá? É só você fazer as coisas de forma bem organizada. Então, olha só, gente, olha só. Tá feita aqui, então, a nossa introdução. Tá? É o tópico frasal. Aí, o que é o tópico frasal aqui, professor? Poxa, coloca lá para a gente. Muito bem. Vou apagar aqui, que aí vai ficando mais fácil, né? Olha só, o que é a sua discursiva? Com base nas informações, redija um cerco acerca dos principais aspectos relativos à participação social e ao exercício da cidadania na gestão da unidade de conservação. Esse é o seu tópico frasal. Tá? Acerca dos principais aspectos relativos à participação social e ao exercício da cidadania na gestão da unidade de conservação, já fez o seu tópico frasal. Depois você vai contextualizar e vai apresentar a sua tese. Tá? Então, claro que você vai fazer isso de forma organizada e conectada aqui com os temas, com os tópicos. Tá certo? É só isso, minha gente, é só isso. De forma simples, tá? Eu estou usando aqui uma linguagem simples para facilitar a sua vida. Aprendemos, então, a introdução? Vamos ao desenvolvimento, que é o que nos interessa aqui, porque veja aqui, ó, no espelho, né, do Sebrasp, o que nós temos? Olha só, desenvolvimento do tema, ó, aqui, ó, era um tópico, 2, 3, 4, eram 5 tópicos, uma pontuação para cada um, tá certo? Então, o que nós temos que fazer? Desenvolver esses tópicos, tá? Ó, desenvolvimento do tema. Aqui, valia quanto? Isso aqui acho que valia 30 pontos? 6. 1, 2, 16 aqui, 22, 31. Eita, o professor está apanhando aqui. Aí, gente, 16 com 9, 25, né? 25 com 7, 32, 38, 40 pontos, né? Valia 40 pontos. Desses 40 pontos, só 2 aqui era para apresentação. Vai ser assim na sua prova também. Então, claro que isso aqui é importante. Você vai garantir esses 2 pontinhos, tá? Você não pode deixar de ganhar esses 2 pontinhos aqui. Mas o que é importante é o desenvolvimento. E é por isso que, então, nós vamos agora ver, na prática, uma estrutura de desenvolvimento.
uma estrutura de desenvolvimento. Aliás, deixa eu já voltar ali no texto. Vamos fazer assim intercalado? Será que vai dar? Não. Não vai dar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois eu vou voltando aqui. Deixa eu só apresentar inicialmente o desenvolvimento, tá? Então, olha só. Como é que você vai desenvolver? Desenvolvimento. O que você vai fazer aqui agora? Você vai iniciar com o, sim, tópico frasal. Tópico frasal, gente, tá? Que ali no nosso caso era, podemos voltar aqui? Podemos. Uma proposta metodológica para promover a participação social efetiva na gestão de uma unidade de conservação, considerando a diversidade de atores sociais envolvidos. Até tem exemplos ali, comunidades tradicionais, ONG, setor privado, poder público, e assim por diante. Né? Valia 6,5 de um total de 20. Então, é simples assim. Então, você começa com o seu tópico frasal. Tá? Depois do tópico frasal, você trará uma explicação. Tá? Explique, então, em detalhes. Seja detalhista, mas seja objetivo. Lembra que um dos elementos primordiais para que você tenha um bom desempenho na discursiva é que você seja conciso, direto ao ponto, objetivo. Mas isso não significa superficial. Não, você vai se aprofundar, mas de forma mais objetiva. Sem muitas reflexões de cunho filosófico. Você vai mais direto ao ponto. Então, você vai apresentar o seu tópico frasal, você vai trazer a explicação, você vai depois trazer evidências. Então, veja só, gente, como é que você traz evidências? Você, por exemplo, apresenta exemplos, dados. Você traz citações de autores, de leis. Por quê? Porque tudo isso vai ser o seu recurso de autoridade. Vai reforçar o seu texto. Você apresentou o tópico frasal, ou seja, o examinador entende exatamente do que você está tratando. Ele tem um espelho de correção em uma das mãos e a caneta na outra. Ele olha o seu texto na tela, vê ali o espelho de correção. Primeiro tópico frasal, ele começou, olha, eu já entendi aqui do que ele está tratando, por isso você inicia com o tópico frasal. Depois ele explicou o assunto, né? E aí ele trouxe as evidências, exemplos, dados, leis, autores, né? Se tem uma citação na cabeça, ótimo, né? E faz essa conexão. E depois, gente, o que você faz? Como é que você finaliza isso aqui com chave de ouro? Com uma conexão. Então, o que é esta conexão? Você vai relacionar este assunto com o quê? Com a sua tese. Lembra que na introdução você apresentou ali, né, tópico frasal, contextualização e tese? Você vai conectar este parágrafo com a sua tese, que neste caso aqui era quem? Neste caso aqui, né, essa proposta, você vai conectar esta proposta metodológica para promover a participação social efetiva na gestão de uma OC, considerando a diversidade de atores envolvidos, com a questão dos principais aspectos relativos a essa participação social, ao exercício da cidadania na gestão de uma unidade de conservação. Tá vendo? Quando você fez isso, o examinador já entendeu que você domina o texto, o conteúdo, e que você é capaz de criar textos coerentes, com coesão, relacionados ao tópico principal. Você não pode perder ele de vista. Qual é a sua tese? Então, todos os parágrafos precisam, todos os tópicos que você vai desenvolver dentro, né, de um parágrafo, precisam estar conectados à sua tese. Esse é um aspecto muito importante. E aí, veja só, onde é que você vai pontuar muito aqui? Você vai pontuar por ter trazido o tópico frasal e por ter feito a conexão. E você vai pontuar, a maior parte da pontuação, ela estará aqui, ó, neste miolo. Quero chamar assim, tá?
que é quando você explicou o tema e quando você trouxe evidências. Isso provavelmente estará no espelho de correção, naquele padrão de correção, perdão, melhor dizendo, no padrão de correção, né? Que o examinador vai olhar e vai falar, tá aqui, citou, porque nesse padrão terão ali explicações, terão ali evidências que você deverá ter apresentado. Se você tem essa estrutura na cabeça, a chance de você responder o que está no padrão eleva-se potencialmente. E aí você vai, então, conseguir uma excelente nota. Então, esta estrutura, gente, é uma estrutura para todos os parágrafos, ok? E, por fim, nós temos a conclusão, que você pode ou não fazer. Se você tem muito conteúdo, preencheu bem os seus parágrafos, você ignora um parágrafo de conclusão, no caso aqui do ICMBio. Se o seu edital pede introdução, desenvolvimento e conclusão, você faz um parágrafo de conclusão, parágrafo pequeno, tá bom? O que traz esse parágrafo de conclusão? Primeiro, você vai trazer o resumo dos argumentos. Você vai trazer os seus argumentos, de forma resumida. Você vai fazer uma recapitulação muito breve dos principais pontos que você discutiu em cada um dos 3 parágrafos, tá certo? Você vai, depois disso, você vai fazer o quê na conclusão? Você vai reafirmar a tese. Então, você reafirma a sua tese, que estava lá no comando inicial da sua discursiva, à luz dos seus argumentos, certo? À luz dos seus argumentos. E, por fim, você faz cadê a caneta, gente? Deixa eu só mudar essa cor aqui. Você pode finalizar isso com um comentário final, tá? Que é uma reflexão ou uma proposta de solução, você pode fazer uma chamada para ação, tá certo? Então isso vai depender muito do contexto. Todas as formas aqui que eu coloquei estão corretas. Você pode, inclusive, não fazer nem introdução e nem conclusão. 3 parágrafos, cada um contendo ali os 3 tópicos a serem desenvolvidos. Mas nesse caso, eu quero só lhe fazer um alerta, tá? Não tem problema, você pode fazer? Pode. Já vi nota máxima assim? Muitas. Mas aí você inicia o primeiro parágrafo fazendo uma introdução, trazendo ali, né, a sua tese. Você traz qual é a tese, o que você está discutindo. Logo em seguida, você inicia o desenvolvimento do parágrafo com o tópico frasal, né? Tópico frasal, explicação, evidências e conexão. E assim você vai desenvolvendo o seu texto. Tá bom? Então, esta é a estrutura do seu texto, é o esqueleto. Se você tiver... eu espero que você tenha anotado. Eu devia ter falado antes, espero que você tenha anotado. Se você tiver essa estrutura na cabeça, você fará uma grande prova. Tá bom? Por isso que eu falei que eu queria dividir, achei que ia dividir, e vou fazer isso mesmo, porque no próximo vídeo nós vamos conectar todo o texto. Tá? Não. Deixa eu fazer aqui agora, porque vai ser mais proveitoso. No próximo vídeo eu vou trazer um texto real de um aluno e nós vamos analisá-lo à luz do que nós conversamos aqui. Então, olha só, gente, uma coisa muito importante, que é a necessidade que você tem de conectar o seu texto. Conectar o seu texto. Então, você precisa conectar o texto com conectivos. Não é verdade? Você tem que conectar com conectivos. Você vai usar conectivos ao longo do seu texto. Vai usar e abusar. Vou trazer aqui algumas propostas que a gente pode ir pensando, você pode ir pensando outras junto comigo aí. Eu sempre gosto de pensar que a sua introdução é o lugar mais alto do seu texto. Por isso ela é o céu. Certo? A introdução é o céu? A introdução é o céu, gente. Né? A introdução é o céu. É o lugar mais alto, é o primeiro, é o topo ali. Né? E o que a gente tem no céu? O que nós temos no céu? Nós temos conforme,
né? Nós temos, entretanto, tá? E logo. Veja que você faz uma introdução breve, conforme, aí você apresenta o quê? Quando você apresentar esse conforme, o que você está trazendo? Você já está trazendo o seu tópico frasal. Entretanto, aí você vem contextualizando e logo você apresenta a sua tese. Que coisa linda, maravilhoso isso aqui, né? Não tem chance de o examinador olhar e falar, tá muito bom. Ele vai olhar e vai falar, está muito bom. Depois, no desenvolvimento dos parágrafos, aí é outra coisa. Você pode usar muitas possibilidades. Eu quero só sugerir algumas aqui, né, que eu tenho memorizado mesmo assim, porque, enfim, acho que é muito válido, né? Vou fazer assim, introdução. Aqui será o desenvolvimento. Desenvolvimento. Certo? O que nós vamos colocar? Né? Podemos iniciar assim, ó, ida. Você já consegue pensar comigo aí? O que seria ida? A gente pode começar assim, inicialmente. Uma ótima forma de você começar o seu texto, né? Inicialmente. Inicialmente, aí apresenta o quê? O tópico frasal. Depois, você... o D pode ser diante disso. Né? Diante disso. E assim. Então veja que o que você fez logo no seu primeiro parágrafo. Que você tem que apresentar o tópico frasal. Inicialmente, você traz o tópico frasal. Depois, diante disso, aí você começa a explicar. Você pode usar até outros conectivos aqui, mas para você poder desenvolver bem o texto, né? Vai trazer as explicações, vai trazer todas as evidências, e depois o assim vai criar esta conexão lá com a sua tese central. Gente, maravilhoso. Com essa estrutura, você já tem texto, né? Mas aí você não vai ficar repetindo todo o parágrafo inicialmente diante disso assim, né? Não dá. Mas você pode, já que você começou inicialmente diante disso, depois você pode partir para o ANE. ANE. Vai pensando aí, o que você pode escrever aqui com ANE? Além disso, né? Já que você colocou ali um diante disso, você já inicia no outro assim, ó. Além disso, tá? Um N de nesse sentido, tá certo? E um E de em suma. Veja que novamente aqui nós criamos uma conexão de novo aqui com a ideia, né? Além disso, e aí, claro, você vai apresentar aí dentro desse além disso o tópico frasal. Depois, nesse sentido, você vem com as explicações, com as evidências, e em suma, para você criar a conexão novamente. E aí o seu texto está lindo assim, né, gente? O seu texto está bacana demais. Depois você tem outras possibilidades, tá, gente? Aqui, aí, depois você pode desenvolvendo, sei lá, outro aqui que eu tenho na cabeça, o PDC, né? PDC. PDC, você tem aqui portanto, ou por outro lado, um D nesse sentido, diante dessa forma, né? E com isso, ó, não estou me repetindo, eu tenho diante disso, tá? Tenho nesse sentido, agora eu tenho com isso. Depois você pode trazer outros conectivos aqui, diversos, né? Mas você já tem 3 parágrafos. E para você concluir, bom, deixa eu passar aqui uma linha, só para a gente poder separar. Olha só. Aqui vai ser a conclusão, tá? Para você concluir, você pode usar um PNP. É quase uma bomba, né? Um TNT, não é? PNP. Não faz sentido isso, professor. Então, desculpa, gente. Então, é um PNP mesmo, tá? O que você tem? Portanto, tá? Nesse sentido, nesse contexto. Veja que eu não estou me repetindo. Veja que eu não estou me repetindo. E, para finalizar aqui, ó, esse aqui, por conseguinte. Não tem erro esse aqui. Pronto, gente. A estrutura, o esqueleto da sua discursiva está montado. Você já tem uma estrutura para trabalhar
A partir de agora, você não tem mais esta dificuldade. Você já tem um esqueleto de texto na cabeça. Uma vez que você tiver isso aqui, o seu texto vai se desenrolar. Mesmo quando você não tiver muito conteúdo, você vai criar um texto bom, agradável de ler, e que vai dar respostas a muitas questões que estão ali no padrão. E você vai, então, algumas pelo menos, né, se você não tiver muito conteúdo, e vai conseguir ter uma pontuação. Não vai reprovar, não vai ficar com pontuação ruim demais que faça a sua nota cair ou a sua classificação cair, tá bom? Se você tiver conteúdo, aqui tá feito, a cama tá montada para você. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, para que no próximo, então, nós possamos começar aqui, de fato, a analisar um texto real aqui, concreto. Beleza? Não sai daí, já volto.